Eu estou aqui na Fascistolândia, eu estou há mais de uma hora aqui e o Bolsonaro já está discursando. É um pouco difícil chegar perto, eu vou tentar chegar, mas eu quero dizer para você, em primeira mão, um fato questionável. A manifestação é bem menor do que a de 25 de fevereiro. E como da outra vez, mais idoso e mais idoso e mais idoso, e o pessoal endinheirado, né? A grande maioria, pessoal branco, de classe média alta e tal, não é o que eu achava que ia acontecer. Aqui eu vou dar uma panorâmica para você. Em fevereiro era impossível andar assim na Avenida Paulista. Está entre o MASP e a Rua Augusta, é onde está o Bolsonaro. Realmente muito menos gente, mas muito menos gente que da outra vez. Só quero ver o que a mídia vai dizer, porque eu estive aqui em fevereiro e não é a mesma coisa, nem de longe. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã. E o que aconteceu ontem na Avenida Paulista, contrariando todas as expectativas, foi uma manifestação de Bolsonaro. A manifestação bolsonarista de sábado foi vista pelo STF, pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República como o maior erro que Malafaia e Bolsonaro já cometeram. A aposta bolsonarista era de que as denúncias da Folha de São Paulo contra Moraes e a celeuma entre o X e o ministro turbinassem a manifestação de ontem na Avenida Paulista. Mas eles se enganaram mortalmente. Bolsonaro e Malafaia aceleraram ataques ao STF desde sexta-feira em Juiz de Fora até a Avenida Paulista. Desta vez, o pastor estrategista de Bolsonaro não falou sozinho. O Bolsonaro incorreu em um grave erro ao atacar Alexandre de Moraes e o Supremo. Ele já havia sido advertido para não fazer isso. Ainda na sexta-feira, ele reiterou mentiras sobre a Covid-19, fez ataques às urnas eletrônicas, denunciou um plano do STF para matá-lo, imagine só, e ainda atacou o Supremo Tribunal Federal, incitando a população contra o tribunal. Como se não bastasse, o STF suspeita de que Bolsonaro e Valdemar Costa Neto burlaram medidas cautelares da Operação Tempus Veritatis e se encontraram na Avenida Paulista. Não é pequena a possibilidade de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto serem presos se foi identificado que eles se encontraram na Avenida Paulista. Enquanto isso, Alexandre de Moraes se fortalece com o apoio dos três poderes, com Rodrigo Pacheco, Lula e Barroso lhe dando apoio no desfile de 7 de setembro em Brasília. Se o Bolsonaro achava que sairia mais forte da manifestação, ele não apenas saiu mais fraco, como também deu causa a uma eventual prisão preventiva por vários motivos. Por isso, 9 entre 10 especialistas acham que a manifestação de ontem o prejudicou mais do que ajudou. Não foi por outra razão que, tirando Tarcísio de Freitas, todos os governadores de estado faltaram à manifestação na Avenida Paulista, a começar pelo de Santa Catarina, que é quase um chinelo do Bolsonaro que ele arrasta para onde quiser. Minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, segundo o monitor do debate político no meio digital da USP, mostra que ele levou 45 mil pessoas ao local contra, na verdade, 185 mil em fevereiro, segundo a USP. E veja, quase um quinto, é um pouco mais, é mais de um quarto
de manifestantes do que tinha em 25 de fevereiro. O ato organizado por apoiadores de Bolsonaro nesse sábado na Avenida Paulista contou com 45 mil pessoas, segundo o monitor do debate político. As estimativas de público da instituição, liderada por Pablo Hortelado, foram medidas com base no horário de maior pico da manifestação, às 16h05. Esse vídeo em que eu falo para você, ele foi gravado por volta das 15 horas e 30 minutos. E aqui essa notícia foi publicada para confirmar o que eu disse às 20 horas e 15 minutos. Mais cedo, um pouco, às 19h52, o jornal Globo fez o mesmo alerta, publicou a mesma matéria sobre o estudo da USP, porque estava, veja aqui, aqui você tem o Parque do Trianon, isso aqui para cá é o MASP, e a manifestação ocupou um pedaço pequeno. Aqui eu não tenho uma imagem, mas eu ainda vou tentar achar alguma imagem que mostre melhor. A manifestação ocupou 5 quarteirões, porém só em 2 tinha assim a avenida toda tomada. No resto era como você viu no vídeo, muito espaçado, era possível andar tranquilamente pelo local. E enquanto isso, prestigiado por Lula em Brasília e atacado por Bolsonaro na Paulista, o Alexandre de Moraes tem protagonismo no 7 de setembro. Ele foi chamado de ditador, foi muito insultado pelos bolsonaristas, mas aí teve esse apoio dos 3 poderes e ele sai fortalecido, como diz o Reinaldo Azevedo, colunista. Fiasco na Paulista, Bolsonaro mais fraco do que antes e Xandão mais forte. O charme do bolsonarismo com o movimento antissistema, e o decadente capitão insistiu na tecla e parece ter minguado. Aquela que prometia ser a maior manifestação popular do planeta, com o intuito de pedir a cabeça de Alexandre de Moraes, reuniu, segundo medição objetiva, menos de 1/4 do público que compareceu à convocação anterior em 25 de fevereiro. Os 2 números são do monitor de debate político da USP, que deu 185 mil para o Bolsonaro, né? Então, quem deu aquele número enorme para o Bolsonaro foi quem deu agora o número muito menor. O Bolsonaro tem muitos motivos para ficar chateado, porque um dos convocadores do evento foi ninguém mais do que o Elon Musk, o herói da extrema-direita, né? E em meio a ataques bolsonaristas, o Flávio Dino ainda fortaleceu muito mais Moraes ao publicar um texto de forte apoio ao ministro. O Flávio Dino disse que o ministro é um homem corajoso e deu muito apoio a ele. Em sua defesa, o ministro saiu em defesa de Dino. Assim, ele disse: defender uma pátria justa e democrática nos termos da Constituição é o trabalho a que me dedico no Supremo, onde aprendo com mestres e amigos a exemplo de Moraes. É um juiz que tem a coragem e a independência necessárias para fazer o certo, e é o que verdadeiramente importa, escreveu. Os deputados federais Nicolas Ferreira e Bia Kicis têm divulgado nos últimos dias em suas redes sociais listas com o nome de senadores e deputados que vão assinar o impeachment. Falavam em 150 deputados. Agora, Bia Kicis já fala que 180 parlamentares apoiam o impeachment de Moraes. É uma bobagem, porque não vai chegar a lugar nenhum. Ela pode falar que são 1 milhão de deputados. Não vai funcionar para nada isso. Depende tudo não só do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, colocar em votação, porque a Bia Kicis é deputada. E a Câmara dos Deputados não apita nada, não pede pedido de ministro do STF. Quem pede é o Senado. E para isso o presidente do Senado precisa colocar em votação, e mesmo que ele colocasse, eles não têm como aprovar isso, porque o STF fatalmente consideraria ilegal o pedido de impeachment,
pela única e simples razão que não tem motivo nenhum. O tribunal diz que não tem motivo nenhum, já falou várias vezes. E há desconfiança de um encontro proibido entre Bolsonaro e Valdemar. Aí a coisa acaba de complicar de vez. Além de o Bolsonaro descumprir uma decisão do STF tomada lá em fevereiro, de que o Bolsonaro não poderia xingar nem o tribunal, nem o Alexandre de Moraes, porque ele é réu no processo, o Alexandre de Moraes fez chegar ao entorno de Bolsonaro sua desconfiança de que ele tenha se encontrado com Valdemar Costa Neto num evento fora de Brasília, descumprindo a decisão judicial tomada pelo próprio ministro em fevereiro desse ano. O encontro é negado entre as partes. Bom, se o Alexandre de Moraes conseguir prova de que houve esse encontro, vão os dois para a cadeia. Simples assim, tá? Vão os dois para a cadeia e agora as condições políticas para prender Bolsonaro ficaram muito mais favoráveis. Vamos em frente. O Pablo Marçal arrecadou R$150 mil em doações sem identificação. Isso é crime eleitoral. Pablo Marçal está se desidratando. Ontem, inclusive, ele foi barrado no caminhão de Bolsonaro e pouco se viu falar dele na Avenida Paulista. Não teve Vael Nunes, que também ficou na moita, não abriu a boca, e o Pablo Marçal ficou desaparecido. A Globo agora, depois de 35 anos de apoiar o Collor no debate contra o Lula, no segundo turno de 1989, o Globo está se divorciando, ele quer tirar a concessão que Collor tem desde meados do século passado, lá em Alagoas, e finalmente a história começa a seguir seu rumo, né? O opositor de Nicolás Maduro, o Edmundo Gonzalez, deixa a Venezuela e vai para a Espanha, fugindo não só da prisão, mas do endurecimento do regime, que acaba de decretar que o Brasil não pode mais representar a Argentina, porque o Brasil estava representando a Argentina após a ruptura de relações diplomáticas dos dois países, e o chanceler Celso Amorim e o governo Lula protestaram veementemente contra isso. E o Bolsonaro deu um surto ali, porque tinha um carro de som que era do Partido Novo e tinha o Dallagnol e a Carla Zambelli. Eles ficaram encostados lá, o Bolsonaro deu ordens para a Polícia Federal, acredite se quiser, minha amiga, meu amigo, deu ordens para a Polícia Federal para sabotar esse carro de som, tirar o cabo da bateria, e eles ficaram totalmente isolados, tanto o Dallagnol quanto a Bia Kicis. A Bia Kicis não, a Carla Zambelli. E por fim, surge a prova aí das mentiras do partido do Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Eles falavam tanto do código-fonte, mas nunca foram lá fiscalizar o código-fonte que foi colocado à disposição desde 2022 a quem quisesse consultar. Só entidades democráticas aí foram verificar na época, que é praxe, e o União Brasil, no fim do ano passado, mais de um ano depois da eleição, foi lá olhar e saiu dizendo que estava tudo ok. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.